Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 65 do nosso propósito, 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, nós estávamos orando com foco na vida espiritual, né? E emocional. Então, nós estávamos buscando ao Senhor pelo caráter espiritual dessas pessoas que são alvo de nossas orações, né? Pessoas que serão com você, pessoa que será comigo, um só corpo, vivendo em uma só carne, em um só Espírito em Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus. Nesse momento, nós vamos iniciar uma série de intercessões a respeito do relacionamento conjugal, a respeito da liderança familiar e do amor sacrificial, né? Essas características nessas pessoas. Como as irmãs que iniciaram a oração comigo, né, são na sua maioria, até onde eu tenho conhecimento, mulheres, eu vou usar aqui nos temas o termo mais ligado ao gênero masculino, tá? Então, o varão, o esposo, né? Quando eu falar cônjuge, se refere tanto ao marido quanto à esposa. Mas alguns temas serão, assim, realmente utilizados numa perspectiva masculina, no sentido para o esposo. Mas o irmão que estiver orando comigo também, você pode adaptar. Por exemplo, o tema da nossa oração hoje é um líder espiritual no lar que lidera a casa com sabedoria. E nós vamos orar partindo do princípio de que o marido é o sacerdote do lar. Mas o irmão que estiver orando vai adaptar, né, para sua esposa, né, acerca da característica principal da esposa na casa. Não é isso? Então, o irmão vai fazendo as devidas alterações, né, o devido ajuste, para que assim seja também contemplado na bênção e no favor do Senhor e possamos seguir fazendo a oração da concordância, tá? Louvado seja Deus. Eu vou citar aqui como base para a nossa oração alguns livros da Bíblia, tá bom? E esses livros, eles trarão versículos que têm os princípios de um líder espiritual no lar. Por isso, esses trechos serão citados. E para que a gente tenha uma noção precisa, né, um norte dessa nossa intercessão na presença do Senhor, intercessão em concordância, vamos orar baseado nos seguintes princípios. O líder espiritual como um exemplo pessoal, né? Então, ele não apenas fala, mas ele vive da fé. O líder espiritual tendo amor e serviço, ele serve a família com humildade, né? O líder espiritual é aquele que também tem disciplina equilibrada, ele orienta sem provocar desânimo ou medo, seja na esposa ou nos filhos, sem ser duro demais ao ponto de desanimar, desfalecer aqueles que estão debaixo da sua liderança no lar. É o líder que ele guia com sabedoria bíblica, né? Então, ele se vale da palavra do Senhor como guia para as suas decisões nos seus relacionamentos interpessoais com sua esposa e também com seus filhos. E o líder que tem compromisso com Deus. Então, ele mantém a família centrada na fé e na oração. Muito bem. Então, o primeiro versículo no qual nos basearemos está em Josué, capítulo 24, 15, que diz assim, a palavra do Senhor.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui nós vemos Josué, enquanto sacerdote da sua casa, não apenas instruindo o povo, mas se fazendo como exemplo e colocando sua casa como exemplo de que ele escolhia o Senhor e a sua casa também. Era um momento decisivo, né, para que se houvesse o conserto da aliança entre o povo de Deus com o Senhor, e Josué orientou o povo que escolhesse o Senhor ou os deuses da terra, né, de onde eles estavam, ou os deuses dos seus antepassados, no caso, antepassados dos povos. Mas ele deixou claro que ele e a casa dele serviriam ao Senhor, mostrando que um líder espiritual decide e guia a sua família no caminho da fé. E a sua casa é exemplo daquilo que ele diz professar. Glória a Deus. E o outro trecho está em Efésios, capítulo 5, versículo 25, onde o Senhor nos instrui, dizendo: maridos, amai vossas esposas, ou vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a gente vê que a liderança no lar começa com o amor sacrificial e o cuidado, o zelo para com a sua esposa. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 ao 5, o Senhor diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? E aqui a gente vê que a sabedoria no lar é um reflexo da capacidade de liderar espiritualmente. E aquele que diz liderar a obra do Senhor, ser líder na obra do Senhor, mas é incapaz de governar bem a própria casa, ele é um hipócrita. Ele é incapaz de governar o que quer que seja, principalmente a obra do Senhor. Então você vai buscar no Senhor alguém que não apenas seja de Deus, mas que siga os princípios, sendo zeloso para com a sua família. Não seja como esses que, a pretexto de pregar o evangelho, se afastam da família, passam dias fora em outros ares, como se fossem solteiros, ou passam o dia inteiro virando noites supostamente na casa de Deus, negligenciando lá, estando disperso das responsabilidades da casa e todas as suas demais responsabilidades enquanto um esposo, um líder espiritual em casa, tá? Então, essa é uma das características que você vai buscar no Senhor quando estiver intercedendo, e o Senhor é fiel para nos dar a vitória. Em Provérbios capítulo 24, versículo 3, está escrito que com sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. E aqui a gente vê que a base da liderança familiar é a sabedoria e o discernimento. Duas qualidades, características maravilhosas que quem não tem deve pedir a Deus, que liberalmente nos dá. Ele mesmo nos orientou a pedir sabedoria. E ter discernimento, nós já sabemos, porque já estudamos a respeito, já oramos, na verdade, a respeito, é fundamental, especialmente nos dias de hoje. Então, a gente vê aqui que para liderar a casa também é necessário. E seu marido precisa ter não apenas sabedoria, pelo qual nós oramos, mas também discernimento, na sua liderança familiar. Glória a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 21, diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Nesse momento, nós vemos que um líder espiritual do lar guia com paciência e equilíbrio, mas também com responsabilidade afetiva. Ele se importa com os sentimentos dos seus filhos. Ele é responsável.
Ele não fala qualquer coisa, ele não é estúpido com as palavras, ele não é duro demasiadamente e de forma desnecessárias. Ou seja, ele também não provoca ressentimentos desnecessários nos seus próprios filhos, que é um dos motivos pelos quais tantas famílias têm se desestruturado, né? Têm sido absurdamente disfuncionais, especialmente quando os filhos chegam na fase adulta, porque foram filhos criados com muita dureza, né? Com muitas palavras terríveis que lhes machucaram. O Senhor, né? Ele vai nos ensinando e ele orienta os pais para que não sejam demasiadamente duros, né? com os seus filhos, para que, na verdade, para que eles não irritem os seus filhos. Há pais que gostam de aborrecer os filhos, porque é meu filho e eu posso fazer o que quiser. Jesus está dizendo, não, você não pode fazer o que quiser. Até porque antes de ser o seu filho, ele é filho do Deus vivo, né? E aí a gente vê muitos pais e mães sofrendo as consequências lá na frente e ficam sem entender. Muitas vezes dizem, mas eu dei tudo pro meu filho. Eu dei isso, dei aquilo outro. E por que ele é assim? Porque houve aí um princípio infringido. Há um outro versículo também, lá no livro de Salmos, onde o Senhor manda que os pais beijem os seus filhos, ou seja, seja afetuoso. Quantos pais e mães que perderam seus filhos por falta de afeto, de carinho e que estão tendo que correr atrás do prejuízo, buscar o Senhor, e Deus está ensinando a como você evitar o problema do nascedouro. Então você vai buscar no Senhor para que o seu esposo seja um líder do lar, afetuoso também com os seus filhos. Amém? E agora vamos ver o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, e as ensinarás a seus filhos, e delas falarás assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Glória a Deus. Aqui a gente vê que o líder espiritual, o sacerdote da casa, né? O sacerdote do Senhor em seu lar, ele ensina a viver a palavra de Deus diariamente. Glória a Deus, que já nos deu a vitória. Dita essas palavras, oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus forte, príncipe da paz e Deus Emanuel. Tu que és o Senhor dos exércitos, nosso Pai. Aleluia. Nesse momento eu entro na sua presença, Senhor, no nome de Jesus Cristo. E essas pessoas que comigo unem a sua fé, vem interceder ao Senhor acerca desse negócio. Esse é o tema de hoje, Pai. E toda a nossa vida está perante o Senhor, os anseios dos nossos corações, nosso futuro, nosso amanhã. Nós não sabemos do nosso amanhã. Não sabemos quais são os seus planos, Senhor, para nós. Não sabemos se estaremos aqui ou se já estaremos contigo. Mas nós buscamos no Senhor a sua honra. Buscamos do Senhor que o seu nome seja glorificado em nossas vidas e em nossas casas. Por isso, Pai, humildemente, te pedimos perdão pelos nossos pecados e liberamos perdão para que assim nossas orações cheguem até o Senhor. Doce Espírito de Deus, faça que as nossas orações cheguem como incenso suave na presença do Altíssimo, nosso Pai. Porque somos pó, porque somos cinza e porque precisamos do Senhor, da sua resposta, do seu cuidado para conosco. Aleluia. Pai, vá ao encontro dessas pessoas que são alvo das nossas orações e ali, Senhor, põe o teu espírito de liderança, espírito de ousadia, espírito de
bravura, ousadia no Senhor, unção do Senhor, não de medo. Porque esse é o espírito que o Senhor nos tem dado, espírito de ousadia e não de medo, não de temor. E ali, meu Pai, reveste da tua sabedoria, para que estando em nossas vidas e em nossas casas, haja a presença do Senhor, haja todas as características do Senhor, meu Pai, aonde essa pessoa, esse varão valoroso, seja, no nome de Jesus, um líder, um sacerdote no nosso lar. Aonde ali, meu Deus, essa pessoa que ora comigo tenha ao seu lado um sacerdote do Senhor, sábio, revestido do Senhor, cheio da tua unção, que ama os próprios filhos, que ensina com sabedoria, que põe a casa em ordem, que sabe liderar a própria casa e ali aprovendo ao Senhor que lidere no seu ministério, seja exemplo na sua própria casa primeiramente. Um sacerdote do Senhor que lidera com zelo, com amor sacrificial conforme o Senhor ensinou na cruz do Calvário. Pai, assim eu te peço, repreenda todo o mal, todo espírito de contenda. Pai, entra nessa casa, nessa hora, repreenda todo espírito contrário, o espírito que faz resistência para ali tentar se estabelecer e ali tentar impedir as orações, tentar impedir a realização das buscas que são feitas na tua presença. Seja repreendido agora todo o mal, em nome de Jesus, seja concretizada a palavra e o favor do Senhor em nossas vidas. Entra, meu Deus, nesse momento, em cada lar aonde a minha voz está chegando, seja o teu Espírito, meu Pai, a entrar. E ali, meu Deus, entre com libertação. Se, meu Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Entre também, meu Deus, com cura na alma, cura na mente. Ah, Jesus querido, entre também com salvação. E aquelas pessoas na casa que porventura ainda não te conheceram, não te aceitaram, não fizeram compromisso contigo, sejam tocados pelo teu Espírito Santo. E ali haja transformação, e ali haja a verdadeira conversão e a salvação, e então haja festa no céu, aleluia, por mais um pecador que se converteu. Louvado e exaltado o teu nome santo, Pai. Certamente que faltou pedir muita coisa, mas o teu Espírito, Senhor, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, doce Espírito de Deus, intercede por nós, Espírito Santo, nesse momento, com gemidos inexprimíveis, e fazer que o nome de Jesus Cristo seja louvado em nossas vidas, na vida de cada uma dessas pessoas que estão comprometidas comigo, verdadeiramente comprometidas comigo nesse propósito, que ora ao Senhor, que quando dá as 8 horas da noite, se coloca na presença do Senhor, que ouve atentamente as palavras que o Senhor ministra aos nossos corações e que ali anseia pelo favor e pela bênção do Senhor em suas vidas. Alcança essa pessoa, meu Deus, alcança suas mentes e seus corações e faz a tua obra. E seja louvado em cada casa onde se faz essa oração desse propósito. Seja honrado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja visto em nossas vidas. E ali, meu Deus, cumpra-se o que está escrito no livro de Salmos, lá no capítulo 23, onde o salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde o salmista diz que o Senhor é aquele que prepara um banquete para ele, diante dos adversários dele. Onde ele diz que o Senhor é também o que derrama o óleo sobre a cabeça, ali representando a proteção, aleluia, representando a unção, o cuidado, o zelo do Senhor. Então, meu Deus, assim seja na casa de cada um de nós, e nossos vizinhos e os que nos conhecem, os que ouvem falar de nós, primeiro ouça falar do Senhor que vai adiante de nós e que nos dá a vitória, dia
após dia. Louvado seja o Senhor. Sabendo que o Senhor está ouvindo essa oração, Pai, eu te agradeço. Obrigada. Porque o Senhor ouviu cada palavra. Porque o Senhor julgou e mediu cada palavra. Porque o Senhor já nos deu a vitória nessa oração de concordância, meu Pai. O Senhor já nos deu a vitória do seu povo. Ah, meu Deus, a sua palavra diz que nós conquistaremos a terra e que aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. E a bênção do Senhor é aquela que enriquece, e com a sua bênção o Senhor não acrescenta desgosto. Por isso, Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela sua bênção e pelo seu favor em nossas vidas. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa em nome de Jesus, aleluia. A vitória é nossa em nome de Jesus e a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.